Oi, queridos irmãos, tudo bem? Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a jornada de vocês. Tenho refletido esses dias, esses anos que temos passado por esse processo tão difícil e me perguntado, me questionado algumas coisas que vêm acontecendo ao longo da nossa jornada, me perguntando por que Deus permite, por que as coisas acontecem, por que ser desse jeito. Na verdade, é um questionamento que todo filho de Deus vai se questionar, vai se perguntar, vai cobrar. O próprio rei Davi se questionava direto e perguntava para Deus onde ele está e toda aquela narrativa que a Bíblia nos ensina. E eu hoje de manhã acordei, orei e pedi para Deus, fala comigo. E fiz aquela coisa bem simples, abri a Bíblia e disse, o que cair é a voz de Deus, na realidade a Bíblia toda é a voz de Deus. Mas às vezes dá uma palavra certeira para a nossa vida e eu queria compartilhar com vocês essa palavra que causou um impacto na minha vida e também eu analisava ela de um ponto de vista diferente e gostaria de compartilhar com vocês esse ponto de vista diferente que Deus me apresentou, beleza? Vamos lá, vou ler aqui para vocês. Salmo 1. O salmista fala assim, né? Na realidade Deus falou para ele: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na tua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo que fizer prosperará. Ponto. Que é uma promessa de Deus. Ele dizendo, o homem, bem-aventurado o homem que não anda segundo os ímpios, não anda segundo os escarnecedores, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se junta com os pecadores. Não no caso de não se juntar com os pecadores, não no sentido de não acolher, mas sim de ir fazer pecado junto com eles, beleza? Ele não está dizendo pra gente não ajudar essas pessoas, não, pra gente não amparar, até porque a palavra de Deus diz pra gente abolir o pecado, mas acolher o pecador. Então, não se junta junto com os pecadores, aquelas pessoas que realmente não querem saber de Deus e querem fazer o pecado, certo? Ele está dizendo nesse sentido. E nem nas rodas dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E aí ele diz, a pessoa que se medita de dia e de noite será como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Ele não diz que a gente vai ser rico, tá, gente? Deixando bem claro, ele não está dizendo que a gente vai ser rico, próspero e que a gente vai viver segundo a luxúria desse mundo. É porque quem prometeu riqueza e luxúria nesse mundo aqui, nessa terra, foi o Satanás lá para Deus. Se tu se prostrares a mim, darei tudo isso a ti. Então se tu quer riqueza e prosperidade, vai para outro lado. Porque a palavra de Deus é diferente. Ele diz que vai ter paz, vai ter prosperidade, mas de uma forma diferente. Não que tu não possa ser bem sucedido, não que tu não possa ter dinheiro, mas a sua visão não está isso. Segundo o meu entendimento, tá? Aí a segunda parte eu acho então interessante, que a gente se questiona por que nossa vida está desse jeito, por que nossa vida está assado, por que a gente está assim, mas infelizmente às vezes a gente não pratica a parte de cima, a gente não se assenta, a gente não se medita na palavra de Deus, a gente não tem nosso prazer na palavra de Deus. Por quê? Nós somos velhos convertidos, como a gente brinca, a gente é dinossauro. Então a gente às vezes não tem esse mesmo prazer do começo da nossa jornada. E isso é normal, assim como o rei Davi também. Ele mesmo diz, Senhor, resgata em mim a alegria da tua salvação. Porque ele queria resgatar aquela coisa do primeiro amor com o Senhor. Aí ele diz assim, mas os ímpios não são assim, mas são como um moinho que o vento espalha. Porque os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então a gente questiona a Deus porque nossa vida está difícil, porque as coisas são difíceis, mas a gente faz como a segunda parte, a gente não medita na palavra de Deus, a gente não medita no caminho do Senhor, a gente não está focado nas coisas de Deus, a gente está focado muito nesse mundo, está focado muito nas coisas materiais desse mundo. A gente está focado muito em ter o que comer, em ter uma boa casa, em ter um bom carro, ter um lugar para ir, uma boa comida, sabe? Algum lugar para se morar e querer estar satisfeito, assim, sabe?
E só que com Deus não é assim. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o resto eu acrescento. Às vezes a gente vai buscar Deus para que a gente tenha essas coisas. A gente vai buscar Deus para que a gente tenha essas coisas. E a palavra de Deus está ao contrário disso. Às vezes a gente se questiona por que as coisas acontecem com a gente, por que tudo tem que ser desse jeito, por que estamos passando por certas dificuldades, sendo que não é assim. A palavra de Deus é difícil, os discípulos passaram dificuldade. Ah, mas teve muita gente rica na Bíblia. Teve, mas passaram muitas dificuldades também, passaram por processos difíceis. Passaram o próprio rei Davi, o próprio rei Salomão, são pessoas muito bem-sucedidas nesse mundo, mas sofriam amargura. O rei Davi tinha uma amargura no coração. Ó, alma minha, por que te afliges? Salmo 22 e assim por diante, entende? Então, só tu ler os salmos que tu vai entender a jornada do rei Davi e ver que não era fácil. Um filho abusou do outro, o outro tentou roubar o reino do outro, e assim as coisas foram acontecendo. Mas ele se manteve firme e forte em Deus. Então, o que eu quero passar para vocês é: medite na palavra de Deus e esqueça o resto. Esqueça ir para a igreja para ter prosperidade. Esqueça ir para a igreja para ter paz. Esqueçam isso. Vão para a igreja para buscar o reino de Deus, porque o nosso reino não é aqui. O nosso reino é no céu, onde o Pai prometeu, onde Jesus Cristo disse: vou preparar uma morada para vocês. Entende? Essa é a mensagem que eu queria passar hoje para vocês. Busque o reino de Deus de verdade e as coisas vão mudar para vocês. Beleza? Beijo, fique com Deus e que o Senhor Jesus abençoe o dia de vocês, a vida de vocês, e que dê paz, força para continuar batalhando essa jornada. Beleza? Beijos, fico.